O que eu menos esperava era que, no ano seguinte, a garota do casamento arranjado aparecesse na minha porta, mas me obrigou a usar um capacete rosa de macho alfa. Enquanto a levava de scooter para registrar o casamento, quando ela de repente abraçou minha cintura e encostou suavemente suas costas nas minhas. Foi então que percebi que essa garota, que disse que ia se casar comigo, era na verdade aquela que minha mãe mencionou, que estava me esperando há anos, a minha prometida de infância. Pai, quero pintar isso de verde. Meu pai imediatamente foi pegar o cinto dele. Estou brincando, pai. Vamos conversar numa boa. Você pode guardar o cinto? Ao ver o cinto que meu pai pegou, meu corpo tremeu involuntariamente. Pensei comigo mesmo, o lema é pai e filho em harmonia. Já é a segunda semana desde o fim do vestibular. Hoje, perto do meio-dia, as notas serão divulgadas. Já estou ansioso há muito tempo. 4 anos de ensino médio, e sempre desejei coisas como alisar ou pintar o cabelo. Olhando para meu pai recolocando o cinto. Pensei baixinho, parece que não vai ser tão fácil assim. Estou te dizendo. Não é que eu não deixe você pintar o cabelo, mas pelo menos espere sair a nota. Não repita o que fez no ano passado. Parou no meio da tintura e de repente disse que ia repetir o ano. Toso a cabeça, envergonhado. Tosse, isso foi um acidente. Este ano não vai acontecer de novo. Com certeza vai dar certo. Minha voz estava cheia de confiança. Na verdade, no ano passado minha nota não foi ruim, dava para entrar numa universidade de primeira linha. Na época, eu tinha uma colega por quem estava apaixonado há 3 anos, chamada Liu Huiyan. Nossa relação era muito boa. Antes da formatura, todo mundo achava que ficaríamos juntos. Eu também pensava assim. Então, quando o vestibular terminou, eu me declarei, posso ficar com você, mas você precisa passar na mesma faculdade que eu. Essa foi a condição dela. Essa foi a resposta de Liu Huiyan, e também o motivo de eu ter repetido o ano. Eu não só queria passar numa universidade de primeira linha melhor, mas também ficar com meu amor platônico. Durante o ano de repetição, me esforcei muito, acordando cedo e dormindo tarde, só para passar na Universidade de Jian. Naquele momento, eu esperava ansiosamente pela nota. Por que você está tão ansioso? A nota não vai mudar. Você vai pegar a nota nos comentários do Douyin? Tanta pressa. Olhei feio para meu pai. Se pegar nota assim funcionasse, eu ainda teria repetido o ano. Nesse momento, minha mãe entrou no escritório com frutas. Não se preocupe, não importa como seja a nota. O importante é que você esteja feliz. Não precisa ser uma universidade de primeira linha. Quando se formar, seu pai vai te arrumar um emprego na empresa do seu tio. Mãe, eu nem sei o que quero fazer no futuro, e você já está planejando, disse, resignado. Planejar é a mesma coisa, é só te colocar lá para receber um salário extra. Você só precisa fazer corpo mole. Afinal, seu tio não precisa desse seu dinheiro. Que mal tem em tirar uma vantagem dele? Meu pai falou com precisão cirúrgica. Eu nem tinha entrado na faculdade, e meu futuro emprego já estava arranjado. Meu WeChat tocou. A nota saiu, um colega me avisou. Corri para atualizar a página para consultar a nota. Esperei um tempão e nada. Muita gente. Vai devagar, sem pressa. Finalmente. A nota saiu, 680 pontos. Pulei de empolgação. Com essa nota, com certeza vou passar na Universidade de Jianshen. Significa que posso ficar com meu amor platônico. Foda! Esse é o meu filhão. Herdou minha inteligência. Meu pai não conseguiu segurar o polegar para cima. Depois, ele e minha mãe pegaram o telefone para dar a notícia. Como você sabe que meu filho tirou 680 no vestibular? O que você comeu no almoço? Meu filho tirou 680. Olhando para meus pais exibidos. Suspirei resignado, pensando, quando vão ser tão maduros quanto eu? Ainda são muito infantis. Voltei para o quarto, deitei na cama, pensando no futuro com ela, comendo, fazendo compras, estudando e jogando juntos. Me revirei na cama como uma minhoca. Depois, impaciente, liguei para o telefone que mais queria discar. É Liu Huiyan. Sou eu. O que foi? A voz de Liu Huiyan veio do outro lado. Limpei a garganta. Você se lembra do que disse no ano passado? Liu Huiyan franziu a testa. O que eu disse? Você disse que se eu passasse na Universidade de Jian, ficaríamos juntos. Minha nota saiu. 680 pontos. Vou passar na Universidade de Jian com folga. Depois que falei, o outro lado da linha ficou em silêncio de repente. Então, agora você pode ficar comigo? Perguntei com cuidado. O silêncio se prolongou do outro lado. Perguntei novamente, cautelosamente. Mas o silêncio continuou. Por que você não fala? Tive um mau pressentimento. Desculpe,
Talvez eu tenha que recusar você de novo. Na verdade, ser amigos é melhor. A voz de Liu Huyan veio e eu fiquei completamente paralisado, com a expressão de choque estampada no rosto. Mal segurei o celular, e o coração que estava suspenso pareceu finalmente morrer. Não foi de propósito, não achei que você fosse levar a sério. Acho que é melhor sermos amigos. Eu gostei das coisas que você me deu ao longo desses anos também. A voz de Liu Huyan soou um pouco arrependida. Peguei o celular e soltei um sorriso amargo. Já chega. Você não precisa falar mais nada. Eu já entendi. Desculpe. Te incomodei. Depois de desligar o telefone, caí na cama com um baque. De coração morto, toquei o lugar onde meu coração estava e só senti dor. Muita dor. Por que ela não disse antes? Uma rejeição logo no início seria melhor para todos, não é? Porque, durante meu ano de recuperação, ela aceitou todos os presentes que enviei sem recusar. Para constar, eu basicamente enviava coisas que só casais trocam. Aceitar presentes não significa consentimento? Esquece, foi ilusão minha. Pensando nisso, senti mais decepção do que tristeza. Decepção com a pessoa Liu Huyan, só errei na minha escolha. Não vou para a Universidade de Jianshen. Naquele momento, senti uma certa repulsa pela Universidade de Jianshen, realmente não queria ver Liu Huyan. Seria estranho. De qualquer forma, com minha nota, entrar numa universidade de primeira linha não é problema. Embora tenha sido rejeitado, pelo menos minha nota subiu e posso ir para uma universidade melhor. Esse foi o lado bom do meu ano de recuperação. Ficava me consolando. Ufa! Tudo bem, tudo bem. Ela era meu amor platônico por 3 anos. É claro que dói. Não dá para superar de uma hora para outra. Nesse momento, Huang Jianfen me ligou. Com essa nota, você vai direto para Jianda. Liu Huyan deve ter aceitado ficar com você, né? Você agora é um cara comprometido. Eu disse calmamente. Não, fui rejeitado. Huang Jianfen claramente não acreditou. Ele me conhecia. Na questão da aparência, posso ser considerado bonitinho. Muito agradável, do tipo que fica mais bonito quanto mais se olha. Liu Huyan brincou comigo por tantos anos. Deveria ter percebido. E além disso, tenho boas notas, uma boa família. Minha família não tem uma mina de ouro, mas tem algum dinheiro. Sou alto. Tenho mais de 1,80 m. O principal é que gosto de Liu Huyan há tantos anos. Recusei todos os meus pretendentes do ensino médio. Dá para dizer que sou muito dedicado, né? Pense só. Um cara bonito, com 1,80 m, de família com algum dinheiro. Um homem dedicado gosta de você. Quem resistiria? Huang Jianfen achava. Se ele fosse mulher, já teria aceitado. Essa Liu Huyan é realmente estranha. Será que ela é homem? Por isso não pode ficar comigo? Na mente de Huang Jianfen, começaram a surgir várias possibilidades. É sério? Você acha que estou brincando? Então você ainda vai para Jianda? Que tal vir para Aida? Aqui tem muitas garotas bonitas. O ano inteiro elas usam shorts e saias curtas. Te digo, tem muitas gatas. Quando vou buscar encomendas na sala de correspondência, vejo saias micro. Eu claramente não queria falar sobre isso agora. Não devo ir para Jianda. Quanto a para onde ir, ainda não decidi. Vou conversar com meus pais primeiro. Huang Jianfen percebeu que eu estava desanimado. Tudo bem, se você estiver realmente mal. Vou te levar para beber. Depois de desligar, perdi completamente a alegria de ter recebido a nota. Em vez disso, veio a decepção. Filho, para qual universidade você vai? Meu pai perguntou da porta do quarto. Com essa nota, você pode ir para Jianda, perto de casa. Assim você pode. Quando ele ia falar mais, também percebeu que algo estava errado. Nessa hora, seu filho não deveria estar animado? Eu saí do quarto com a decepção estampada no rosto. Vendo meu estado, meu pai percebeu que algo ruim tinha acontecido comigo. O que houve, filho? Pode contar para o seu pai. Seu pai resolve qualquer coisa para você. Meu pai me consolou. Eu não escondi nada. Fui para a sala de estar. Contei para os meus pais sobre o fracasso da minha declaração de amor. Ha ha ha. Meu filho é tão bonito e ainda foi rejeitado? Meu pai não conseguiu segurar o riso. Agora eu começo a duvidar. Se sou mesmo filho legítimo. Meu fracasso na declaração e meu pai rindo tão alto. Minha mãe não conseguiu segurar o riso. Fiquei confuso, sem entender o motivo da risada. É tão engraçado assim que seu filho tenha falhado na conquista? Meu pai controlou a expressão e disse, de forma tranquila. Por que você não disse antes que gostava de alguém? Senão, eu teria avisado seu tio Su. Como assim? Não conheço. Não conheço esse tio. Franzindo a testa. Pai, não conheço nenhum tio Su. Meu pai me olhou com irritação. Seu desgraçado,
sempre te chamo para vir comer comigo e você nunca quer. Ele te carregou no colo quando você era pequeno. Lá pelos 5 anos, você puxou ele para te levar para brincar. Mas é claro que você não deve se lembrar de algo tão antigo, então é normal não conhecê-lo. Me carregou no colo? Murmurei comigo mesmo. Quando volto para a vila, encontro várias pessoas que dizem ter me carregado no colo, mas não conheço nenhuma. Peraí. Se eu tenho alguém de quem gosto, por que precisaria avisar o tio Su? Dei um passo para trás. Será que esse tio Su está de olho no meu corpo? Sou hétero e não gosto de velhos. Meu pai revirou os olhos. Para de pensar besteira. O que passa na sua cabeça? São coisas tão estranhas. Como pai, ele sabia exatamente o que o filho estava pensando. Então explicou calmamente. Quando você era pequeno, arranjei um casamento para você. Isso mesmo, com a filha do seu tio Su. Minha mãe concordou na hora. Deixa eu te dizer, a filha do Su é uma belezinha. Ela está na Gianda. Quando você se matricular na Gianda, os dois nem precisam sofrer com namoro à distância. Peraí. Arregalei os olhos. Vocês estão dizendo que eu sempre tive um casamento arranjado? Em que época a gente vive? Quero liberdade no amor. Vocês não consideram minha opinião? E a opinião dos outros? Também não consideram? E se a garota não quiser? Fiquei atordoado. Um casamento arranjado do nada. Me deixou sem reação. Meu pai, irritado, deu um tapa na minha cabeça. Seu desgraçado, você não sabe a sorte que tem. Sabe? O quão incrível é a filha do seu tio Su? Segurei minha cabeça. Por mais incrível que seja, não pode desrespeitar a vontade de um homem de bem. Meu pai bufou. Não estou desrespeitando seu amor livre. Na época, combinei com seu tio Su. Se vocês não namorarem ninguém até os 20 anos, vocês dois se casam. Isso é respeitar o suficiente, não é? Dei 20 anos para você encontrar alguém. E encontrou? Mas eu, como comecei a escola tarde e repeti um ano, quando me formei no ensino médio, já tinha 20 anos. Meus primeiros 20 anos não foram só estudando sério? Você mesmo disse. Se eu namorasse na escola, quebraria minhas pernas. Meu pai desviou o olhar, constrangido. Isso não me importa. Mandei você não namorar, e você não namorou. Nem escondido. Não é como se seu pai pudesse dizer que fez de propósito. Minha mãe concordou com a cabeça. Isso mesmo. Seu pai começou a namorar no primeiro ano do ensino fundamental. Agora entendi. Os dois estavam do mesmo lado. Pai, mãe, eu entendo que vocês estão ansiosos para me ver arranjando alguém, mas só tenho 20 anos. Acabei de terminar o vestibular, e vocês querem que eu case. Isso é razoável? Vou ter que marcar casamento arranjado nos formulários da faculdade? Ainda não aceito. Principalmente, a vontade da garota. Isso não é forçar ela? Se eu for parar na internet, o que faço? Meu pai deu uma risada fria. Você está dizendo que, se a garota não se opuser, você também não se opõe? Dei um sorriso de desdém. Se ela não se opuser, claro que não vou me opor. Como ela não vai se opor? Casar com um homem que nunca viu, sem condições? Não. Vocês acham que isso é um romance? Já consigo imaginar ela recusando firmemente. E no fim, o casamento arranjado sendo desfeito. Quanto a mim, esse tipo de coisa. É melhor deixar a garota recusar. Se eu recusar, ela vai ficar sem graça. Sou um cavalheiro. Meu pai não ligou para o que eu pensava. Simplesmente fez uma ligação. Alô, tio Su. Sou eu, tio An. Meu pai falou rindo. Fiquei sem palavras por dentro. Esse pai barato. O pai falou com tanto cuidado. Quem não soubesse pensaria que eles se davam bem. Vamos ver. Se ela não vai te xingar. Naquele momento, eu já tinha esquecido completamente a tristeza de antes. Agora só queria ver a cara de vergonha do meu pai depois de ser rejeitado. Ele ligou viva voz, para que os outros dois pudessem ouvir a resposta dela. Não tenho objeção. A voz do outro lado era extremamente agradável e doce, o tom muito calmo, como se aquilo fosse uma coisa sem importância. Eu fiz uma cara de já sabia. Falei logo, com certeza não vai dar certo. Que bom, que bom. Então combina com o tio mais tarde. Não vou te incomodar. Meu pai desligou o telefone rindo. Espera aí, foi só nesse momento que me dei conta. Ela disse que não tinha objeção. Então? Não é. Ela não tem objeção, mas eu tenho. Ela nem me conhece. Como ela aceitou assim? Meu pai disse, todo orgulhoso. Você mesmo disse que, se ela não tivesse objeção, você também não teria. Se agora disser que tem, estará desfeiteando a garota. Se você ousar voltar atrás, quando for para a faculdade, vou te dar só R$ 1.000. De mesada. Você que se vire. Mas,
Se casar, te dou 3.000 por mês. Qual é, pai? Me ajuda a explicar isso. Ainda sou um garoto inocente. Nunca nem namorei, e agora querem que eu case de uma vez. Minha mãe veio tentar convencer. Filho, você mesmo disse, se ela não tivesse objeção, você também não teria. Voltar atrás agora não é legal. Eu estava muito magoado. Mas, eu nem sei como ela é. E por que ela aceitou? Minha mãe mostrou uma foto dela. A propósito, esta é a foto dela. Eu jurei que não aceitaria. Mas, no meio da minha fala, ao ver a pessoa na foto, fiquei paralisado. A garota na foto era linda e encantadora. Um vestido preto longo realçava sua figura esbelta. Sua postura era alta e esguia. As linhas do corpo suaves e naturais. Sua pele era branca como neve, emitindo um brilho frio. O cabelo caía como uma cascata sobre os ombros, roçando levemente a pele clara, realçando ainda mais seu ar frio e misterioso. Sem muitos enfeites, mas ainda assim exalava um charme único. Não posso negar. No momento em que vi a foto, meu coração pulou uma batida. Era linda demais. E, ao ver a garota na foto, senti uma familiaridade. Engoli em seco. Mas, por outro lado, meu pai, vendo o filho todo bobo e encantado, revirou os olhos. Se eu soubesse, teria mostrado a foto antes. Que tal? Seu pai nunca vai te prejudicar. Fiquei em silêncio por um momento, mas balancei a cabeça. Seu filho parece não ser digno dela, não é? Eu admito que ela é bonita, mas nem nos conhecemos. Não quero saber dessas desculpas. Depois de amanhã vocês vão tirar a certidão. Se não der certo, a gente vê depois. Só não me arruma problema. Minha mãe murmurou, é mesmo. Ela já esperou por você todos esses anos. Perguntei, confuso, esperou por mim? O que quer dizer? Eu falei alguma coisa? Não falei nada, né? Minha mãe respondeu, nervosa. Eu não liguei muito. Tá bom. Entendi. Quando chegar a hora, vou conversar com ela. Suspirei, planejando falar pessoalmente com ela na época. Afinal, casamento não é brincadeira, é a vida da gente. Coisa séria. Se não der certo e a gente se divorciar, quando procurar outra pessoa, não vai ser um segundo casamento? Ela deve estar sendo forçada também. Vou conversar bem com ela na hora. Peguei o celular e olhei a foto que minha mãe tinha me enviado. Falando nisso, minha noiva arranjada era linda demais, com certeza era do nível de garota mais bonita da escola. Subai Zou. Sinto que já ouvi esse nome em algum lugar, e, não sei porquê, quando a vi, tive uma sensação de familiaridade, e meu coração acelerou. Mas posso afirmar que nós dois nunca tínhamos nos encontrado antes. Pelo menos na minha memória, não encontrava essa pessoa. Então, atribuí tudo isso a um impulso passageiro. Acabará de ser rejeitado e já estava me apaixonando por outra garota à primeira vista. Com certeza era porque ela era linda demais, o que me fez sentir algo. O amor pela beleza. Todo mundo tem. Se eu conseguir convencê-la na hora, não vou precisar ir para a Universidade Jian. É que não quero mesmo ver Liu Huyan. Pensando nisso, acabei pegando no sono. Fui acordado por uma campainha. Murmurando sonolento, quem é? Tão cedo de manhã. Tiuan, cheguei. Xiaozou, você veio. Entre e sente-se. Ouvi a voz da minha mãe. Meu coração deu um salto. Será que ela veio? Levantei-me rapidamente da cama, arrumei-me um pouco e fui para a sala. Hoje, Subaizou, vestindo um vestidinho branco imaculado, como o primeiro raio de sol da manhã. Fresca e encantadora, o comprimento do vestido era perfeito, roçando suavemente sua pele. Destacando sua figura esbelta, seus longos cabelos como uma cachoeira caíam sobre suas costas, ondulando levemente, exalando um aroma suave. Subaizou sorriu educadamente e disse com um pouco de timidez, Tian, não precisa, eu vim para... Mamãe entendeu na hora o que Subaizou queria dizer. Fui acordado por uma confusão e abri os olhos confuso. E vi meus pais ao lado da cama. Seu moleque, ainda não vai levantar. Até que horas você ficou ontem? Papai disse enquanto puxava meu cobertor. Depois desligou o ar-condicionado. Esfreguei os olhos, todo confuso. Pai, mãe, o que vocês estão fazendo? Não posso dormir nas férias? Você é burro ou finge? Hoje é o dia do seu casamento, disse a mãe, insatisfeita. Esse garoto não leva isso a sério. O que a menina lá fora vai pensar? Primeira impressão tão ruim. Como vai segurar essa nora? Aí eu me toquei. Esses dias me diverti demais, fiquei acordado jogando, principalmente porque jogar ajuda a esquecer as coisas ruins, como beber. Acordei na hora e pulei da cama. Por que não me avisaram antes? A mão do pai já estava no cinto, quase puxando a correia, se não fosse a Subaizou sentada lá fora.
Com a culpa que joguei nele, ele certamente me daria uma boa lição. Vou já escovar os dentes. Falei e corri para fora do quarto. Espera aí. Coloca a camisa. Mamãe me lembrou. Eu ri. Não é como se eu estivesse sem calças, e não tem estranhos em casa. Mas quando saí do quarto, meu sorriso congelou. Vi a garota na sala imediatamente. A garota também olhava para mim, com um leve rubor no rosto. Desculpe. Não sabia que tinha alguém na sala. Falei e corri direto para o banheiro. Fiquei besta. Quase quis bater a cabeça na parede. Minha versão incompleta de tanquinho. Foi vista assim. Depois de me lavar e trocar de roupa, saí. Fui para a sala, nos olhamos em silêncio. Enquanto pai e mãe ficaram no meu quarto sem sair, com as orelhas coladas na porta. Por que eles não falam? Devemos ir lembrá-los de ir ao cartório. Calma, escuta mais um pouco. Eu rompi o silêncio primeiro. Olhando para a garota linda na minha frente, meu coração batia sem parar. Ela era definitivamente mais bonita que na foto. Na foto, ela parecia mais fria, mas agora, ela parecia um pouco fofa. Oi, eu sou Anxia. Subaizou acenou educadamente com a cabeça e disse calmamente, vamos. Perguntei confuso, para onde? Subaizou ergueu as sobrancelhas graciosas. Cartório. Sua voz era muito calma, como se registrar o casamento fosse uma coisa pequena. Minha expressão ficou estranha. Sério? É pra valer. O que eu preciso levar? Eu estava sem jeito. Subaizou disse calmamente. Traga você mesmo, seu RG e o registro de família. Vou esperar lá embaixo. Não me faça esperar muito. É melhor trocar sua roupa por uma branca. Depois de falar, ela se levantou e foi primeiro, deixando-me confuso. Assim que Subaizou saiu, mamãe e papai saíram do quarto. Aqui está o registro e seu RG. Papai disse enquanto me entregava as coisas. Esta é a roupa que preparei para você. Vista rápido. Mamãe também me passou a roupa. Subaizou está esperando lá embaixo. Por dentro, ela estava muito animada, mas seu rosto bonito mostrava apenas calma. Exalava uma aura fria e elegante. Até eu descer, um sorriso apareceu em seu rosto. Neste momento, estou vestindo uma camisa branca e calças pretas, parecendo muito formal. Nunca pensei em que roupa usar para tirar a certidão de casamento, mas foi a minha mãe que preparou tudo. Subaizou ficou um pouco surpresa ao me ver assim, não esperava que eu tivesse uma aparência tão boa depois de crescer. O que foi? Ainda não sei. Como chamar a pessoa à minha frente? Tudo bem. Depois que Subaizou se recompôs, desviou o olhar para disfarçar o constrangimento. Não esperei muito. Esperei? Perguntei novamente. Esperei bastante, disse Subaizou. Fiquei meio sem graça, só queria ser educado, não esperava que ela realmente achasse que esperou muito. Como vamos? Vamos de táxi. Mudei de assunto. Tenho carro, vou dirigindo, disse Subaizou. Segui Subaizou até um Mercedes branco, pensando comigo mesmo, essa história de tirar a certidão parece tão repentina. Será que ela está sendo forçada? Você está sendo forçada? Acabei perguntando, já começando a imaginar se fosse esse o caso. Então fingiríamos tirar a certidão e, depois de um tempo, arranjaria uma desculpa para dizer aos pais que não deu certo. Subaizou ficou um pouco surpresa, como se não esperasse que eu fizesse essa pergunta. Vendo que ela não falava nada, achei que estava certo. Você também está, né? Ainda nem nos formamos e já vamos tirar a certidão. Não sei o que os pais estão pensando. Que tal pensarmos num jeito? Fingir que tiramos a certidão? O canto da boca de Subaizou mostrou um sorriso quase imperceptível. Fingir que tiramos a certidão? O que significa? Apressei-me em explicar. Se eu não tirar a certidão, meus pais vão cortar minha mesada. Não quero passar a faculdade sobrevivendo na selva. Subaizou piscou os lindos olhos, com um brilho de provocação. Como você quiser. Então vamos tirar. Suspirei aliviado. Vamos. Mas Subaizou estava calma. Não tenho carteira de motorista. Fiquei confuso. Então como esse carro veio parar aqui? Chamei um motorista particular. Então chame outro. Não tenho mais dinheiro. Olhei para Subaizou com descrença. Você dirige um carro desses e ainda diz que não tem dinheiro? Subaizou pareceu saber o que eu estava pensando. E explicou calmamente, é o carro do meu pai. Achei que ela estava fazendo de propósito. Mas não consegui identificar o que estava errado. E agora? Também não tenho carteira. Só passei na primeira fase. Subaizou sorriu com indiferença, mostrando uma expressão de quem já tinha um plano. Sem problemas, também preparei uma motinha elétrica. Fiquei sem saber o que pensar. Segui Subaizou até uma moto elétrica rosa. Olhando para aquele rosa bem masculino, hesitei por um momento. Moto elétrica rosa.
Por que você não dirige? Não sei dirigir com passageiro. Tudo bem, aceitei resignado. Rosa masculino, que seja. De capacete ninguém vai ver mesmo. Mas quando vi que o capacete também era rosa, franzi a testa. Subaizou me olhou de lado. Sou mulher, comprar rosa não é normal? Você está com nojo? Apressei-me em negar. Não, não. Como ousaria ter nojo? Adoro rosa. Sobe. Coloquei o capacete e de repente percebi que Subaizou não tinha um. Você parece não ter capacete. Quem disse que não tenho? Subaizou tirou outro capacete rosa debaixo do banco da moto. E me entregou. Coloque em mim. Não sei colocar. Tenho 1,63 metros. Subaizou tem 1,68 metros. Abaixei a cabeça para ajudá-la a colocar o capacete. Nossos olhares se encontraram. Olhando para seu rosto bonito, senti o rosto queimar. Uma onda leve passou pelo meu coração. Balancei a cabeça, forçando-me a não pensar demais. Isso é só atração física. Subaizou olhava para o garoto que colocava o capacete nela. E também sentiu o rosto esquentar, caindo em lembranças. Pronto. Com os capacetes rosa, parecíamos mesmo um casal, combinando muito. Subimos na moto elétrica. Liguei o veículo. Não sei onde fica o lugar. Você me dá as direções. A moto começou a andar. Não ousei ir muito rápido. Com medo de errar o caminho. Embora a moto não seja tão rápida quanto um carro, tem uma vantagem. É mais íntima que dentro de um carro. As mãos de Subaizou, sem que eu percebesse, já estavam em volta da minha cintura. Eu conseguia até sentir a suavidade das costas e o leve perfume do corpo de Subaizou. Essa sensação me fez gritar interiormente, isso é absolutamente ilegal. Não, estou dirigindo, não posso pensar demais. Senão, posso causar um acidente. Olhei para baixo e franzi levemente a testa. Mas, felizmente, tenho talento para jogos FPS e logo me controlei. Dirigi por uns 10 minutos. Finalmente cheguei ao cartório de registro civil. O próximo passo foi tirar a certidão de casamento. 2 horas e meia depois. Na porta do cartório, um homem e uma mulher, cada um segurando a sua certidão de casamento. Olhei para a certidão na minha mão, ainda me sentindo como se estivesse sonhando. Olhei para a certidão. Ainda tinha uma sensação de sonho. Meu primeiro casamento começou com uma certidão falsa. Virei-me para olhar Subaizou. Ela guardou a certidão na bolsa descuidadamente. Parecia não se importar com o significado daquele documento. Guarde bem, pois ainda pode ser necessário para o divórcio. Aviso. Subaizou não respondeu, apenas disse calmamente. Está na hora de voltar. No caminho de volta, meu olhar sempre caía involuntariamente. Em Subaizou. Seu corpo perfeito me fez suspirar novamente. Aquela. Vou indo. Subaizou disse com indiferença. Lembre-se de se inscrever na Universidade de Jian. Cumprimentei e me virei para ir embora. Subaizou olhou para minhas costas se afastando. Um pequeno sorriso se formou no canto da boca dela, murmurando baixinho, bobo. Depois, voltou para o Mercedes-Benz, pegou a certidão de casamento. Olhando para a foto, seus olhos estavam cheios de sorrisos. E daí se a certidão é falsa? O carimbo é verdadeiro. Ela guardou a certidão de casamento na bolsa com cuidado. E foi embora de carro. Sobre eu ter tirado a certidão, não contei a ninguém. Não ousei contar. Mesmo que contasse, quem acreditaria? Além disso, é só uma certidão falsa. Se alguém descobrisse, poderia afetar. Eu e Subaizou encontrarmos parceiros no futuro. É só uma esposa falsa. Se fosse verdadeira, que bom. Pensei comigo mesmo enquanto balançava a cabeça. Na minha mente, não paravam de surgir as cenas íntimas de hoje com Subaizou, sua beleza e frieza. Tudo me fazia o coração disparar. Realmente, jogar é o que mais combina comigo. Suspirei impotente, mas logo tive uma nova ideia. Que tal encontrar um emprego de meio período? Quando tiver dinheiro, não vou precisar me preocupar com a família. Meu pai barato não cortar minha mesada. Decidido, comecei a pensar. Em que trabalho de meio período eu poderia fazer? O resultado da inscrição para o vestibular não teve surpresa. No final, escolhi a Universidade de Jian. Embora não quisesse ver Liu Huian, a universidade fica perto de casa, e eu já tinha certidão com Subaizou. Se não escolhesse a mesma universidade, não teria como explicar aos meus pais. Quanto ao curso, eu escolhi o curso de Ciência da Computação. Na verdade, não foi uma escolha minha. Foi meu pai quem escolheu para mim. Eu nem sei qual área gosto, só obedeci ao que ele decidiu. Faltam 2 dias para as aulas começarem e estou meio irritado. Novo ambiente, novas pessoas. Não sei se vou conseguir me adaptar. Só 2 dias antes do início das aulas descobri que existe um grupo de calouros.
Andei me divertindo tanto que esqueci das coisas importantes. Me arrependo um pouco. Deveria ter entrado no grupo dos calouros para conhecer melhor a faculdade. Agora que entrei, descobri que o pessoal lá não é muito normal. O estacionamento da faculdade aceita carros? Meu Porsche vai chegar. A faculdade tem Starbucks? Preciso tomar um todo dia de manhã. Senão não aguento. Fotos muito editadas. Ai. Mandei sem querer. Não olhem, acabei de voltar do exterior. 10.000 reais por mês dá para viver? Acho que pode não ser suficiente. Fico olhando essas mensagens, com uma cara de ponto de interrogação. O grupo dos calouros é tão absurdo assim? Não pude deixar de pensar. O cara que voltou de fora, o cara do Porsche, o cara do Starbucks. A moça que mandou a foto errada. Que grupo variado. Ia perguntar sobre a faculdade no grupo. Mas hesitei. Será que ainda pergunto? Enquanto hesitava, alguém chamado Voz do Mar no grupo disse de repente: calouros que quiserem saber sobre a faculdade, me chamem no privado. Meus olhos brilharam. Finalmente alguém normal. Enviei rapidamente um pedido de amizade para Hai Xian. Pouco tempo depois, Hai Xian aceitou meu pedido de amizade. Olá, veterano. Posso vir fazer perguntas? Perguntei ansiosamente. Qual é o seu nome? Hai Xian respondeu. Fiquei surpreso com a mensagem. Preciso dizer meu nome só para fazer uma pergunta? Ainda assim, respondi com meu nome. Meu nome é Anxia. Sou calouro do curso de Ciência da Computação. Do outro lado, no dormitório, Subais ouviu meu nome. Seus belos olhos se aqueceram e um sorriso escapou. Finalmente te encontrei. Ela estava no grupo dos calouros há muito tempo, e foi por isso que perguntou o nome primeiro. Se o nome estivesse certo, responderia as perguntas. Se errado, ignoraria. Claramente. Dessa vez estava certo. Ciência da computação, estamos no mesmo curso. Que pena, respondeu Hai Xian. Pena de quê? Perguntei confuso. Agora a área de ciência da computação não tem boas perspectivas de emprego. Formar-se é ficar desempregado. Esse setor já está saturado, a competição é grande. Está no mesmo nível que engenharia civil, explicou Hai Xian. Ao ouvir isso, fiquei chocado. Então vou acabar sem futuro. Ainda há uma saída, disse Hai Xian lentamente. Ouso dizer, estudar até a exaustão. Tornar-se um dos melhores tecnicamente, mas alcançar esse nível na faculdade é quase impossível. É preciso estudar por conta própria. Esquece, isso é pedir demais de mim. De repente pensei, se as perspectivas são ruins, por que você escolheu esse curso? E por que você escolheu essa especialização? Hai Xian ficou em silêncio e respondeu. Um certo tio sugeriu que eu estudasse isso, então eu também sugeri que o filho dele estudasse. Muito bem. O sofrimento que passei, ele também vai passar com o filho dele, senão não seria justo com você? Continuamos conversando sobre o curso por um tempo, e então percebi que ciência da computação já estava saturada. Não é mais tão valorizada, a menos que se tenha muito talento e se esforce muito. Muita gente só descobre os pontos negativos do curso depois de escolhê-lo. Mas agora parece que não há outra opção, a não ser mudar de curso. Também não tenho vontade de mudar. Ainda bem que não preciso me preocupar com o emprego depois de me formar. Meus pais disseram que é só eu me formar normalmente. Se não conseguir emprego, eles podem me colocar na empresa do meu tio. Veterano, como são os dormitórios da nossa faculdade? O ar-condicionado funciona bem? Não é mais velho do que eu? Depois de perguntar sobre o curso, comecei a perguntar sobre a faculdade. Sabe, o ambiente do dormitório e o ar-condicionado são praticamente a vida do estudante. Se o dormitório for ruim e o ar-condicionado for ruim, os universitários reclamam de manhã até à noite. O ambiente é razoável. Fique tranquilo, os dormitórios da nossa faculdade são bem novos, o ar-condicionado foi instalado há pouco tempo, e tem máquina de lavar também. Hai Xian respondeu pacientemente. Sério? Tem máquina de lavar? E quantas pessoas por quarto? Individual. Duplo, quádruplo, sextuplo. Você mesmo escolhe, quanto menos gente, mais caro. Veterano. Você está num quarto quádruplo? Não, estou num duplo. Pensei, parece que o veterano não gosta muito de agitação. Normalmente, os garotos preferem lugares mais movimentados. Já decidi que vou escolher um quádruplo. Sextuplo é demais, individual e duplo são muito solitários, quádruplo é perfeito. Depois perguntei sobre o tamanho da biblioteca, qual refeitório tem a melhor comida, etc. O veterano Hai Xian, claro, respondeu tudo o que sabia, o que me fez ter uma ótima impressão dele. Pensei que ele fosse, depois de falar tanto, tentar me vender um chip de celular, mas não. Obrigado, veterano.
Pessoas boas e genuínas como você são raras, não é? Você nem me conhece. Mas respondeu tão pacientemente e ainda não tentou vender chip. É verdade. Calouro, quer saber sobre o chip de celular? Então quero um. Fiquei um pouco envergonhado, já que ele respondeu tantas perguntas minhas. E eu também estava precisando de um chip. Subais ouviu minha mensagem, não conseguiu segurar a risada. Que fofa, não percebe que estou brincando? Estou brincando. Sênior, você joga videogame? Que tipo de jogo? Jogo de tudo. Jogos de computador ou de celular, jogo ambos. Mas o que mais gosto de jogar é Confira. Sou um veterano de 10 anos. Também sei jogar Confira. Sério? Vamos entrar no jogo! Gritei animado. Hoje em dia é raro encontrar alguém que jogue Confira comigo. A maioria só joga Gol ou Valora. Quando vi que Subazou também jogava Confira, já o considerei um velho companheiro de batalha. O que me surpreendeu foi que o nível de Subazou no Confira era um pouco melhor que o meu. Um veterano de 10 anos. Tiros instantâneos, passos miúdos. Tiros de precisão. Muito maneiro. Jogamos a tarde toda. Quase não perdemos. Minha nota era S em todas as partidas. A minha também não era baixa, tinha A. Com a nossa parceria forte, destruíamos em todas as partidas. Se não fosse por tantas denúncias e por ter ido para a sala de punição, eu não o deixaria ir, sênior. Você não está usando o hack, está? Se é ruim, treine mais. Por que não abre o microfone para dar informações? O microfone está quebrado. Tudo bem. Quando chegar na faculdade, se tiver oportunidade, vou te convidar para comer no refeitório. Estou esperando. Larguei o celular e me espreguicei. Levantei e fui até a janela. Olhando o céu escurecendo do lado de fora, ainda refletia sobre a conversa de hoje com Subazou e a diversão no jogo. Dentro do dormitório feminino, prédio 4. Uma garota de rabo de cavalo alto, de aparência mediana, acabará de voltar ao dormitório. E viu Subazou olhando para o celular com um leve sorriso nos lábios. Luvan franziu os olhos, olhando desconfiada para Subazou. Do que você está rindo? Luvan ficou desconcertada. Será que Subazou está namorando? Não é possível, né? Sussu não toca em homens? Se não, por que tantos garotos a perseguiram nos últimos 3 anos desde que chegou à faculdade? E todos foram rejeitados por ela de forma dura. Isso mesmo, não foi uma recusa educada, mas sim uma recusa rude. Ela é conhecida como a primeira garota fria e inacessível da Universidade Jian. Nenhum homem consegue chamar sua atenção. Até o garoto mais popular da faculdade não conseguiu trocar 3 frases com ela. Você não está pensando em homem, está? Impossível, Sussu. Por acaso você tem alguém de quem gosta? Luvan quase chorou. Será que essa amiga, que ficou solteira comigo por tanto tempo, vai começar a namorar? Isso lhe deu uma sensação de que a couve que cultivou por tanto tempo foi comida por um porco. Subazou parou de sorrir, olhando friamente para ela. Namorar? Você acha possível? Luvan suspirou aliviada. Ainda bem. Eu diria que a bela da Universidade Jian não iria se apaixonar de repente. Ela sentou na cadeira e tomou um gole d'água. Na verdade, já estou casada. Tosse, tosse. Sussu, que piada é essa? Luvan olhou para a água em suas calças, meio sem palavras. Essa amiga realmente sabe surpreender. Acredite se quiser. Subazou revirou os olhos para ela. Luvan sorriu bajulando. Acredito, acredito. Minha bela da Universidade Jian está casada. Lembre-se de me convidar para a festa de casamento, hein? Dizendo isso, claro que ela não acreditava. A primeira bela da Universidade Jian, a deusa fria, que não se aproxima de homens. Essas palavras não combinam nem um pouco com o casamento. Quem acreditaria nisso? Só idiota. Luvan e Subazou eram colegas de quarto e melhores amigas. Elas tinham algo em comum. Nenhuma namorou na faculdade. Subazou não tinha garotos de que gostasse. E Luvan não namorava porque havia feito uma leitura da sorte online que dizia que ela não deveria namorar durante a faculdade. Embora fosse ridículo, Luvan era meio boba e realmente não namorou. Quando perguntavam por que ela não namorava, ela dizia, Subazou também não namora. Então eu também não. Subazou olhou para Luvan com pena e suspirou levemente. Desculpe, vou na frente, minha boa amiga. Embora eu tenha dito que não namoro, não disse que não caso. Luvan ficou confusa por um momento. Que expressão é essa? Parece que é verdade. Subazou não explicou. Apenas sorriu calmamente. Por que você sempre joga esse jogo? Parece que só garotos jogam esse tipo de jogo. Luvan apontou para a tela do notebook e perguntou, confusa. Subazou respondeu com indiferença.
Claro que é para brincar com o meu marido. Luvan revirou os olhos, imitando o tom sarcástico do seu siriguejo. Para brincar com o meu marido? Se você tivesse marido, eu já teria um filho. No primeiro dia de aula, assim que entrei no portão da faculdade, vi uma fileira de grandes guarda-sóis azuis enfileirados. Debaixo deles estavam os recepcionistas de cada faculdade: Faculdade de Economia, Faculdade de Administração, Faculdade de Informação. Ao localizar o alvo, arrastei minha mala de 28 polegadas, até chegar ao lado da placa que dizia Recepção de Calouros da Faculdade de Informação. Olá! Aqui é o ponto de inscrição para calouros da Faculdade de Informação? O homem de meia idade assentiu. Isso mesmo. Aqui é o ponto de inscrição da Faculdade de Informação. Você é calouro? Rapidamente peguei minha carta de admissão e a entreguei junto com meu RG. Após confirmar, o homem de meia idade disse calmamente: Sou professor da recepção da Faculdade de Informação, meu nome é Shen Jiaxu. Pode me chamar de professor Shen. Faça seu registro e pode entrar. Se tiver muita bagagem ou não souber o caminho, aqueles atrás, de colete vermelho de voluntário, os veteranos podem te levar. Obrigado, professor. Quando estava prestes a procurar um veterano para me guiar, ouvi de repente a multidão ao redor começar a se agitar. Não é a musa da Universidade Jian? O que ela está fazendo na recepção de calouros? Segui o som do olhar, atrás da recepção de calouros. Nesse momento, estava uma beleza de pele branca como neve, exalando um brilho frio, com olhos lindos que carregavam um toque de frieza. Seu olhar vagava de um lado para o outro, como se procurasse alguém. O que está acontecendo com a musa da Universidade Jian? Está procurando o namorado? Quase todos os olhares estavam em Subaizou, incluindo os dos calouros que acabaram de chegar. No momento em que vi Subaizou, a memória do casamento relâmpago de um mês atrás veio à minha mente. Meu coração começou a bater mais rápido involuntariamente. Eu queria encontrar um veterano para me ajudar, mas percebi que o veterano já estava paralisado olhando para Subaizou. Enquanto Subaizou olhava ao redor, um rapaz de cabelo curto criou coragem e se aproximou. Senhora veterana, posso pedir seu contato? Ele não terminou de falar. Subaizou franziu levemente a testa, com um olhar gelado. Desculpe. O rapaz de cabelo curto sentiu um frio na espinha, pediu desculpas rapidamente e foi embora. As pessoas ao redor não conseguiram evitar rir. Esse de cabelo curto parece um calouro. Quem não conhece a personalidade da musa da Universidade Jian? Chegar assim pedindo o chat. Também digo, como a musa da Universidade Jian se aproximaria de um garoto? Mesmo que viesse recepcionar, não recepcionaria meninos. Se ela recepcionasse um menino, eu como? Eu só queria ficar para ver o drama. Mas por que sinto que Subaizou está vindo na minha direção? Enquanto eu estava atônito, Subaizou já tinha chegado na minha frente. Calouro, não está achando o dormitório, né? Deixa eu te levar. Subaizou deu um sorriso doce. Esse sorriso fez meu coração perder uma batida. Não combinamos que seria só um registro falso? Falei baixinho. Subaizou esboçou um leve sorriso no canto dos lábios. Sim. Estou te levando ao dormitório como veterana. Por que não me chama de senhora veterana? Tão sem educação? Todos ao redor olhavam para nós dois. Eu me senti meio constrangido com os olhares. Obrigado, senhora veterana. Pode me levar ao dormitório agora? Subaizou ergueu uma sobrancelha. Diga, por favor, senhora veterana. Eu só queria ir embora rápido. Ainda não estava acostumado a ser observado por tantas pessoas, sentia que estavam zombando de mim. Então, tive que ceder, resignado. Por favor, senhora veterana. Subaizou sorriu com malícia. Então vou fazer um esforço e levar o calouro ao dormitório. Em seguida, me puxou para longe dali. Os alunos ao redor ficaram pasmos. O que está acontecendo? Ainda não acordamos? O que você disse que ia comer? Eu disse que ia comer frango amarelo cozido no vapor do refeitório. Choque! A veterana da Universidade Jian recepcionou um calouro do sexo masculino. Essa turma de calouros tem muita sorte. Os calouros que iam embora de repente decidiram ficar. Na verdade, esperar a veterana voltar para recepcionar também não é má ideia. Quem sabe o próximo sortudo não sou eu. Você está no bloco 3, eu estou ao lado. Sou do bloco 4. Eu não perguntei. A veterana está sendo gentil em te levar. Que atitude é essa? Subaizou fingiu estar irritada. Eu não ousei olhar para ela. Principalmente porque, cada vez que a vejo, meu coração acelera muito. Desculpa. Subaizou então sorriu. Assim está melhor. Agora estamos na mesma universidade. Temos que nos ajudar. Meu pai me disse para te dar uma mão. Senão, eu nem teria vindo. De repente, entendi. Então é por isso. Senão,
Eu até pensaria que a senhora veterana Su gosta de mim. Não sei por que, senti um traço de decepção no coração. O rosto bonito de Subaizou ficou levemente corado. Corta essa. Que presunção. Ah, certo. Vamos adicionar no WeChat. Da última vez não adicionamos. Dei um tapinha na minha cabeça. Olha só a minha memória. Depois de registrarmos o casamento, nem sequer trocamos contato. Um casal casado sem nenhum meio de contato. Nem em novelas ousariam escrever isso. Finalmente adicionamos os contatos. Calouro, daqui pra frente, se tiver alguma dúvida na escola, pode perguntar pra mim, entendeu? Ah, certo. Sênior Su, qual é o seu curso? Ciência da computação. É o mesmo que o meu. Fiquei um pouco surpreso. Pois é. Então, se tiver alguma dúvida sobre o curso, pode vir falar comigo. A Sênior vai esclarecer tudinho pra você, viu? Disse Subaizou com um tom de orgulho. Uma cena tão adorável. Me deixou paralisado de novo. Que fofura! Quem diria? Há pouco, no centro de recepção dos calouros, a Sênior fria que recusou os novatos mostrou um lado tão fofo na minha frente. Subaizou deu um sorriso vaidoso. O quê? Já se apaixonou por mim? Voltei a mim, só senti o rosto queimar. Acenei com as mãos apressadamente para me explicar. Como seria possível? Impossível, jamais. Subaizou falou com um tom de desdém. Que fraco. Pronto, aqui é o prédio 3. Só então percebi que, sem perceber, já tínhamos chegado ao pé do prédio 3. Me apressei em dizer educadamente, obrigado, Sênior, então vou indo. Dito isso, virei-me e entrei no dormitório, quando minha figura desapareceu de vista. O sorriso no rosto de Subaizou se desfez instantaneamente, e ela voltou à sua expressão gelada de não se aproxime. Cheguei ao dormitório. Confirmei o número da porta algumas vezes antes de empurrar a porta e entrar. Assim que entrei, vi que já havia alguém no quarto. Um rapaz de 1,86 metros de altura, de físico robusto. Sentado na cadeira jogando no computador, com um sorriso no rosto de vez em quando. Aquele sorriso, para mim, parecia ter um toque filosófico. Reconheci de cara que ele estava jogando um jogo de 2 letras. Naquele momento, o rapaz também me notou, com minha mala, e um sorriso de surpresa apareceu em seu rosto. Você é do nosso dormitório? Finalmente chegou alguém. Olá. Meu nome é Jian Yi. Sou de Yuidong. Olá. Me chamo Anxia. Sou natural de Jianshen. Que bom. Quando formos sair juntos do dormitório, com você aqui, não vamos pisar na bola. Jian Yi disse, bem-humorado. Dei um sorriso resignado. Na verdade, não saio muito. Além de jogar bola de vez em quando, passo a maior parte do tempo em casa. Você gosta de assistir animes? Os olhos de Jianqi brilharam. Mais ou menos. De vez em quando assisto alguns. Enquanto falava, lancei um olhar para a cama de Jian Yi. Vi que a capa do travesseiro e o lençol eram de estilo anime. Na parede, também havia fotos relacionadas coladas. Não pude deixar de suspirar internamente, esse grandalhão, tão forte. Quem diria que era um otaku? Que contraste, hein? E os outros? Ainda não chegaram. Devem vir hoje à noite. Enquanto arrumava minha cama, conversava com Jian Yi. Devo dizer que ter um colega de quarto é uma sensação legal. Afinal, nessas férias de verão, quase não me relacionei com ninguém de fora. A amizade entre garotos é tão fácil de se construir. Em apenas 2 horas e meia, nós dois já parecíamos velhos amigos que não se viam há anos, conversando animadamente. Quando tiver uma chance, vá lá em casa. Te levo para comer o café da manhã daqui. Jian Yi deu um sorriso meio bobo. Naquele instante, bateram a porta. Levantei-me para abrir. Vi parado na entrada um rapaz de cerca de 1,75 metros, porte atlético e pele dourada. Ele sorria, mostrando uma fileira de dentes brancos. Vestia shorts e regata esportivos, típico de quem joga bola frequentemente. Olá! O rapaz cumprimentou com um sorriso. Quem é você? Me chamo Yao Xiafan. Também sou deste dormitório. Vou ser colega de vocês pelos próximos 4 anos. Olá, eu sou Anxia. Ele é o Jian Yi. Acho esse nome meio feminino. Meu nome parece de menina, né? Yao Xiafan pareceu ler meus pensamentos. Disse, rindo. Quando estava no ensino fundamental e médio, me colocaram até no dormitório feminino. Não resisti e fiz uma piada. Essa é boa? Yao Xiafan caiu na gargalhada. Quase fui expulso como um tarado. O jeito de Yao Xiafan também era muito extrovertido. Nós 3 logo ficamos íntimos. Você também joga basquete? Sim, já treino há 2 anos e meio. Então um dia desses vamos jogar juntos. Nós 3 fomos comer no refeitório juntos. O último colega de quarto só chegou à noite.
Olá, sou o seu colega de quarto. Me chamo Zalfan. Um garoto alto e magro, com o rosto em formato de semente de melão, entrou no dormitório e se apresentou sorrindo. Finalmente os quatro do dormitório se conheceram. A relação entre os garotos se desenvolveu rápido, só uma noite. O tratamento educado original se transformou em chamar uns aos outros de pai e filho. No dia seguinte, acordei cedo, me arrumei e me preparei para comprar café da manhã. Jean na cama, sorria de forma indecente. Me traz um café da manhã. Falei irritado. Cai fora, cai fora. Papai, traz uma porção para o seu filho. E para mim também, eu também. Suspirei impotente. Realmente não tem jeito com vocês, filhos. Já que é assim, eu, como pai, vou fazer um esforço. E trazer alguns cafés da manhã para vocês. Depois de sair do dormitório, mandei uma mensagem para o veterano Raishian. Veterano, qual refeitório tem mais garotas bonitas de manhã? A natureza do homem. Acabei de chegar na Universidade Jian, então naturalmente quero ver como é a qualidade das universitárias aqui. Para esse tipo de coisa, perguntar ao veterano é a melhor escolha. Na faculdade, é para ter um namoro, afinal. Não posso parar só porque Liu Huya me machucou. Ao pensar em namoro, uma imagem de uma pessoa estranhamente surgiu na minha mente. Não era Liu Huyan, mas sim Subaizou. Sacudi a cabeça rapidamente. O que estou pensando? Ela é a garota mais bonita da Universidade Jian. Vai se interessar por mim? Eu e Subaizou temos um registro falso. Acho Subaizou muito bonita. No fundo tem um certo interesse. Mas qualquer garoto não pode deixar de ter algum pensamento sobre a garota mais bonita. Eu sei bem como sou. Não acho que mereço a primeira garota mais bonita da Universidade Jian. No dormitório feminino, Luvan olhava para Subaizou, que rangia os dentes encarando a tela do celular. Com um tom um pouco assustado, ousou. O que você está fazendo? Esse olhar parece que vai matar alguém. Subaizou não falou nada, mas o olhar parecia realmente capaz de matar quem estivesse do outro lado da tela. Luvan engoliu salivas, ousou. Desde quando você tem mau humor ao acordar? Recebi. Vá para o terceiro refeitório. Terá uma surpresa. Mudei imediatamente de direção. Originalmente queria ir ao primeiro refeitório, já que o veterano disse que o terceiro refeitório tinha surpresa. Claro que tenho que ir. O que o veterano recomenda é sempre de qualidade. Subaizou disse a Luvan com um olhar frio. Vou comprar café da manhã. O que você quer comer? Trago para você. Luvan, confusa. Trazer café da manhã para mim. Agora há pouco parecia irritada. Agora vai me trazer café da manhã? Que situação é essa? Ela ficou sem entender pela primeira vez. Era a primeira vez que não conseguia compreender a sua melhor amiga. A expressão de Subaizou não mudou nada. Me manda no WeChat o que quer. Vou indo. Deixou Luvan parada no lugar, atônita. Ela sentia que algo estava errado, muito errado. Por que parece que Subaizou engoliu uma bomba? Embora Subaizou não tenha demonstrado claramente, mas ela conseguia sentir que ela estava um pouco infeliz. No terceiro refeitório, assim que entrei, vi várias meninas. Não pude deixar de exclamar, realmente é o veterano. O olho dele é muito apurado. Comprei o café da manhã, encontrei um lugar e planejava comer enquanto apreciava a vista. Quando de repente uma mulher entrou pela porta. Seu cabelo longo caía como uma cachoeira nas costas, balançando levemente. Seu rosto extremamente belo chamou minha atenção imediatamente. Claro, não só a minha. Os olhares das outras pessoas no refeitório também foram atraídos. Fiquei um pouco surpreso. Por que ela veio? Não é normal ela vir. O veterano disse que o terceiro refeitório tem muitas garotas bonitas. Então a garota mais bonita da universidade também vem ao terceiro refeitório? Subaizou me viu imediatamente. Sentado no canto. Encontrei você. Ela, sob os olhares de todos, veio diretamente até o meu lugar e sentou, dizendo friamente, vindo ver as garotas bonitas? Tosse, tosse. O leite de soja na minha boca quase me fez engasgar. O que, veterana? Como você soube? Subaizou ficou levemente corada. Assim que entrei, você ficou me encarando. Eu vi imediatamente suas más intenções. Fiquei confuso. Um cavalheiro ama beleza. Qual é o erro? O que você tem? Está de mau humor. Subaizou me lançou um olhar furioso, sem paciência. Alguém está prestes a trair. Como poderia estar de bem? Trair? Quem? Que exagero. Subaizou me olhou com amargura. Você é realmente ingênuo ou está fingindo? Você. Fiquei completamente confuso. Felizmente, nossas vozes não estavam altas. Ninguém ao redor ouviu. Embora muitos tenham olhado, ninguém ousou se aproximar para ouvir. A personalidade de Subaizou afasta essas pessoas, por isso também não é chamada de deusa do gelo. Só que eles não sabem.
O gelo é apenas para eles. Subaizou disse insatisfeita. Já estamos registrados no casamento. Você veio ao refeitório 3 para olhar beldades. Isso não é intenção de trair? Fiquei levemente atônito. Tá brincando? Não é um registro falso? A beldade da Gianda está com ciúmes? Por que eu olhei para outra garota? Isso é um sonho? Subaizou começou a fingir demência. Registro falso? Quando eu disse isso? Foi o que combinamos. Fiquei confuso. Subaizou ergueu as sobrancelhas bonitas e disse com um tom brincalhão. Então o que pegamos foi um documento falso? Isso tem validade jurídica, sabia? Olhei para Subaizou. Minha cabeça estava cheia de pontos de interrogação. Só então percebi que estava sendo levado por ela. Fiquei sem reação. Abri a boca. Então o que você quer dizer com isso? Subaizou viu meu estado e não pôde evitar rir. Não vou mais te provocar. Você disse que é um registro falso, então naturalmente não vou te controlar. Perguntei em tom de teste. Sério? Subaizou prolongou a entonação de propósito. Falso. Subaizou disse com expressão calma. Já que agora nominalmente temos essa certidão de casamento, você não pode arrumar uma namorada antes do divórcio. Arrumar namorada durante o casamento é traição, é imoral. Estou fazendo isso por você. Minha mente demorou a processar. Murmurei baixinho. É assim? Sinto que fui manipulado. Subaizou sorriu calmamente. Fique tranquilo. Também não vou arrumar ninguém. Temos que cumprir a lei do casamento. Disse com dificuldade. Não tem outro jeito? Uma faculdade sem namoro não é completa. Subaizou ergueu levemente o canto da boca. Ainda há um jeito. Perguntei curioso. Qual? Subaizou acenou com a mão. Aproximei o ouvido. Pude sentir o leve perfume de Subaizou. Meu coração acelerou inexplicavelmente. Sua voz ficou suave. Você pode namorar comigo. Minhas orelhas ficaram vermelhas instantaneamente. Gaguejei, senhora. Você está falando sério? Subaizou deu uma risadinha brincalhona. Haha. Brincadeira. Olhando para Subaizou rindo como uma flor, quase deixei cair o suco de soja que segurava. Pensei comigo mesmo, estou sendo dominado. A voz suave de Subaizou chegou. Esse café da manhã foi comprado para mim? Eu ia negar, mas acabei concordando instintivamente. Obrigada, calouro, pelo café da manhã. Depois de dizer isso, Subaizou pegou o café e foi embora. Quando percebi, já era tarde. Era o café dos meus filhos. Mas tudo bem. Compro outro lote. Toquei meu peito, lembrando das palavras sussurradas por Subaizou perto do meu ouvido. Meu coração batia muito rápido. Murmurei mentalmente, para de bater. Não, para de verdade não. Devagar. Fechei os olhos, e a cena anterior voltou à mente. Comecei a me perguntar. O que há comigo? Parece que me apaixonei. Luvan olhou para os 3 cafés da manhã nas mãos de Subaizou. Com os olhos arregalados cheios de dúvidas, ousou. Por que você comprou 3? Subaizou disse com expressão calma. Com medo de que você não coma o suficiente, comprei um extra. Luvan quase chorou de emoção. Você é tão atenciosa. Eu não disse que queria esse recheio de pão. Se não quer comer, devolve. Eu como, estou morrendo de fome. Luvan começou a defender a comida. No dormitório masculino, eu segurava 3 novos cafés da manhã e voltei ao quarto. Filhos, o pai voltou. Gianni lambeu os lábios. Com expressão faminta. Papai, deixa eu ver o que você trouxe para o filho. Franzi a testa. Que nojo. Pai, e eu também. Eu também. Rapidamente, os 3 cafés foram tomados pelos filhos. Olhando os filhos comerem felizes, senti uma sensação de realização. Voltei para minha mesa. O som do celular tocou. Mar de palavras. Como foi? As garotas bonitas do terceiro refeitório são legais? Nem olhei direito, só fiquei olhando para a veterana. Mar de palavras. Qual veterana? Explosão de conhecimento. É a garota mais bonita da Gianda. Vi ela hoje no refeitório. Mar de palavras. O que você acha dela? Pensei um pouco e decidi ser objetivo na avaliação da veterana. Acho que ela é muito bonita. A fama de primeira beldade da Gianda é merecida. Mar de palavras. Você gosta dela? Acho que o veterano foi legal comigo. Contar o que penso de verdade. Para ele não é ruim. Veterano, falando sério. Na verdade, eu gosto um pouco dela. Toda vez que a vejo, sinto meu coração acelerar. Mas ela é a garota mais bonita da Gianda. A chance dela gostar de mim é pequena. Subaizou olhou para minha mensagem, um leve sorriso nos lábios. Gosta dela, mas não tem coragem de dizer na cara? Por alguma razão, o coração dela estava doce. Desde que chegou a Gianda, não sabe quantas pessoas declararam amor a ela, e ela não sentiu nada. Mas minhas palavras fizeram seu rosto ficar levemente vermelho.
Lu Van viu o rosto corado de Subaizou. Perguntou confusas, ousou. Por que seu rosto está vermelho? Está muito quente. Impossível. O ar-condicionado está bem baixo. Estou com frio. Você está com febre? Não se meta. Subaizou soube dos meus sentimentos por ela. Pode-se dizer que a iniciativa estava nas mãos dela. Então ela iria provocar bem o seu futuro marido. Subaizou não conseguiu evitar pensar consigo mesma. Subaizou, quando você ficou tão má? Provocar o calouro. Não, eu já era assim. No dormitório masculino. Amanhã começa o treinamento militar. Jian Yi, sem esperança, deitou na cama, rosto cansado. O jeito dele parecia de quem tinha exagerado em algo. Yao Xiafan disse com desprezo, você é tão forte. Por que parece tão frágil? Eu frágil? Ousas falar assim do teu pai? Quer tentar? Jian Yi disse, fazendo uma expressão filosófica. Sorriu para Yao Xiafan, desceu da cama e foi em direção à cama dele. Yao Xiafan sentiu um arrepio na espinha. Que expressão é essa? Ai! O que você está fazendo? Aqui não pode. Jian Yi fez uma expressão pervertida. Deitou-se direto em cima de Yao Xiafan e começou a se esfregar. Eu não pude deixar de exclamar. Nossa, você é nojento. Então é assim que você é. Isso é muito filosófico. Tenho que filmar. Jian Yi franziu a testa. Você está filmando? Rapidamente guardei o celular. Não, nada disso. Jian Yi lambeu os lábios, com um sorriso lascivo. Acho que você não entendeu nada. Sentido. Alinhar à esquerda. Passos curtos, alinhados. Olhar para frente. Descansar. Eu sou o instrutor de vocês. Aqui tenho algumas regras que preciso declarar antecipadamente. Primeiro, Subaizou observava o instrutor dando ordens na frente. O sol estava ofuscante, e ela sem querer apertou os olhos. Quanto a mim, estava com olheiras. Na noite passada, no dormitório, os três foram submetidos à filosofia de Jian Yi. Ninguém escapou. Jian Yi é grande e ainda por cima filosófico. Os três foram enojados por ele. Além disso, depois da bagunça, os quatro conversaram por muito tempo. Desde as pernas bonitas que viram hoje, até vários assuntos importantes, e depois história. Resultado, no dia seguinte, às 6h30, tivemos que nos reunir. Os quatro quase morreram de exaustão. Meia hora de posição militar. Se mexer, peça permissão. Se não, mais 10 minutos. Depois, o instrutor começou a andar de um lado para o outro, olhando fixamente para todos. Ninguém ousava respirar alto. Todos levantaram a cabeça, menos nós quatro. Nós, que na noite passada nos preocupamos com os assuntos da nação. Neste momento, balançávamos a cabeça freneticamente. O instrutor naturalmente viu nós quatro balançando a cabeça, e sorriu. Mas o sorriso trazia um tom cortante. 4 alunos, não sou Buda. Não precisam se curvar para mim. Saiam da fila. Nós 4 fomos puxados para fora. Vocês aí, muito bons. O instrutor deu uma risadinha. Atrás é o campo de esportes. 10 voltas, ouviram? Não vou repetir. Ouvimos. Os rostos dos 4 estavam cheios de dor. Quem começou esse assunto ontem à noite? Nós 4 fomos para o campo de esportes, correndo e jogando a culpa um no outro. Quem foi, afinal? Tudo culpa do Jian Yi, que ontem à noite insistiu em filosofar com os outros. Hoje à noite me espera limpinho. Eu errei. Senta e descansa. Sentou devagar. Senta de novo. Levanta. Senta. Finalmente conseguimos descansar, todos pareciam reviver. Eu simplesmente desabei no chão. Isso é treinar gente ou treinar cachorro? Quando mandam ficar em pé, a gente fica. Quando mandam sentar, a gente senta. Se sentar devagar, tem que sentar de novo. O pior é que, quando eles se sentaram, o cachorro ainda ficou feliz. Eu me senti flutuando, como se fosse desmaiar a qualquer momento. Subaizou também achou que estava muito quente. Com esse sol enorme, passar protetor solar não adianta nada. A pele arde de dor. Ela não pôde deixar de pensar, por que o treinamento militar não pode ser no inverno? O rosto de Jian Yi ficou pálido. Parecia que ele tinha se aliviado várias vezes. Franzindo a testa, perguntei, você não vai morrer de repente, vai? Yao Xiafan se virou. Caramba, quantas vezes você se recompensou ontem à noite? Seus lábios estão tão brancos. Zhao Fan olhou para o próprio corpo e depois para o corpo de Jian Yi. Provocando, como você está mais fraco do que eu? O rosto de Jian Yi estava pálido. Mas isso não o impediu de rebater, seu cana-de-açúcar morto. Como pode se comparar ao seu pai? Hoje à noite você vai provar o poder da filosofia. Eu disse, para com isso. Agora sinto que um vento já pode te desmontar todo. O tempo de descanso de 10 minutos passou rápido. Todos de pé.
Depois dos gemidos, voltamos à posição de sentinela. Os calouros estavam treinando no campo, e muitos veteranos foram para as arquibancadas, comendo picolés e melancia, assistindo ao treinamento dos novatos. Os calouros vendo aquela cena, nem se fala o quanto sofriam. Isso já é tradição. Quem já se molhou na chuva não hesita em rasgar o guarda-chuva dos outros. À tarde, cantamos canções militares. O instrutor primeiro ensinou uma música para todos. Depois que todos aprenderam, todos se levantaram. As pessoas estavam confusas. O instrutor disse friamente: "Eu vejo que todos aprenderam. Está na hora de mostrar a nossa coesão para as outras companhias. Quem não cantar direito, vai ficar na posição de sentinela." A clássica competição de canto. Se nesta rodada não vencermos as outras companhias, é uma vergonha para o instrutor. É preciso saber que a vontade de vencer entre os instrutores é muito forte. Se o instrutor perder a face, então nós vamos nos dar muito mal. À noite ainda tinha treinamento, mas sobrava uma hora de descanso. Esse período era para apresentações de programas. Tinha gente cantando, dançando. As companhias do Instituto de Informática estavam todas reunidas. Deixaram um grande espaço no meio. "Alguém quer vir se apresentar?" O instrutor Wang perguntou para todos. "Minha turma é a 7ª companhia. O instrutor se chama Wang. Embora esta parte seja de apresentações, também é um lugar onde os instrutores competem secretamente. Cada instrutor espera que sua companhia tem alguns que possam subir no palco e arrasar, trazendo prestígio para ele. Mas parece que, por ser o primeiro dia, todo mundo estava mais na dela, então ninguém se apresentou. As outras companhias já tinham gente começando a se apresentar, e alguns até dançaram a dança famosa de Kun Kun. A cena foi sensacional. Kun Kun, quando o instrutor Wang viu as outras companhias animando tanto o ambiente, claro que não quis ficar para trás. "Ninguém quer se apresentar, é? Os 4 que correram esta manhã, saiam da fileira." Suzy ouviu isso e seu coração deu um pulo. A expressão dos 4 do nosso dormitório escureceu na hora. "Ferrou! Provavelmente vão nos pegar para servir de voluntários." O instrutor Wang disse com um sorriso malicioso: "É a vez de vocês mostrarem serviço. Discutam entre si. No mínimo, 2 números. A nossa companhia está quase na vez. Não quero ver a nossa companhia sem ninguém se apresentando. Vão discutir." Os 4 se olharam. Eu sugeri: "Vamos de pedra, papel e tesoura." Para ser sincero, não é que eu não tenha número, mas sou um pouco tímido. Se der para evitar, melhor. "Ok." Yao Xiafan concordou. Jian Yi disse calmamente: "Eu não preciso. Escolham um entre vocês 3. Eu posso subir e me apresentar." Os 3 ficaram confusos. Esse filósofo ainda tem um número? Não vai subir para filosofar, vai? Jian Yi sentiu os olhares estranhos e disse irritado: "Que olhar é esse? Nada respeitoso." Os 3 desviaram o olhar, com medo de serem filosofados por ele à noite. Pedra, papel e tesoura. Caramba! Olhei para meus 2 dedos. Minha expressão escureceu. Já sabia que não devia ter dado tesoura. Pois é. Perdi. Então eu e Jian Yi vamos subir ao palco para apresentar um número. Jian Yi disse: "Deixe o pai ir primeiro. Tem 1,86 metros de altura e um corpo forte." Todos pensaram que Jian Yi ia fazer flexões com um braço ou algo do gênero, um exercício de macho. Mas ele pôs logo uma música chamada Gokuraku Jodo. Subaizou achou que a expressão de toda a gente era de total confusão. Especialmente os colegas de quarto, que fizeram logo aquelas caras de meme. "Não, amigo, vais fazer isto?" Quando a música começou, Jian Yi começou a dançar, ou melhor, a rebolar. O ambiente explodiu. Subaizou olhou para Jian Yi. Ignorando a aparência, ele dançava muito bem aquela Gokuraku Jodo. A rebolar, não ficava nada atrás das raparigas. Até se pode dizer que dançava melhor do que aqueles que apresentaram dança de rua antes. Os anteriores eram amadores, mas Jian Yi claramente treinou. Com aquela cara de filósofo tarado, o contraste tornou-se imediato. Até os grupos de outras faculdades não resistiram a vir ver. Eu levantei o polegar em silêncio. Não admira que Jian Yi estivesse tão confiante. Ele treinou. Um macho a dançar Gokuraku Jodo. Tem um sabor especial. Não muito longe, no campo de jogos, Luvan puxou Subaizou e disse: "Zouzou, olha ali. Há um macho a dançar Gokuraku Jodo. Dança até bem, mas o sorriso é um bocado tarado." Subaizou franziu ligeiramente a testa. "Por que é que não o encontro?" A luz da noite não era muito forte, e os caloiros estavam todos juntos. Ela nem conseguia encontrar o grupo da faculdade de informática. Parece ser da informática. Já vi aquele tipo no posto de recepção aos caloiros. A princípio,
Ela ainda estava a puxar Subaizou para andar, mas no segundo seguinte, Subaizou puxou-a diretamente para o grupo da informática. Os passos aceleraram. Luvan ficou cheia de pontos de interrogação. Por que é que estás com mais pressa do que eu? O que se passa? Será que a Zouzou gosta de ver machos a dançar estas danças de contraste? Ou será que a Zouzou também é de contrastes? Luvan abanou a cabeça. Impossível. Como é que a deusa fria podia ser de contrastes? A atuação de Jiang fez dele o garoto mais brilhante do evento. A seguir, chegou a minha vez de atuar. Decidi usar a forma mais simples. Subi ao palco. Com um microfone na mão. Sim, decidi cantar. Esta é uma das poucas habilidades que tenho para mostrar. Costumo treinar em casa. Especialmente quando tomo banho, costumo virar o deus da canção. Rewind para todos. Quando o acompanhamento começou a tocar, todos ficaram em silêncio. O som não era muito bom. A música do acompanhamento estava cheia de ruídos, mas isso não impedia as pessoas de balançarem as mãos. Respirei fundo, fechei suavemente os olhos e comecei a cantar. Estou farto de esperar, pelos teus tais planos. Quanto tempo? Quanto tempo vai demorar? Tu queres sempre que eu seja obediente, que vá planeando o futuro devagar. Eu quero depender de ti, mas tu nunca estás. Subaizou ouviu a minha voz, na sua mente, recordou todos os momentos que passamos juntos. A minha voz era grave e cheia de emoção, dando uma tristeza indescritível, uma sensação de desgosto amoroso. As pessoas no local, que estavam animadas com o Gokurakujo do Jian Yi, quando comecei a cantar, todas ficaram em silêncio, todas imersas na minha voz. O estado mudou instantaneamente para emo. O microfone e as colunas eram de má qualidade. Mas para mim não fez grande diferença. Não muito longe. Zouzou, este rapaz canta tão bem. Ainda não são meia-noite. E já estou a ficar emo. Dá-me um lenço rápido. Embora Luvan nunca tivesse namorado, ao ouvir esta canção, sentiu uma sensação de desgosto. Zouzou? Luvan não obteve resposta, olhou para trás. A voz calma de Subaizou chegou. O que é que estás a olhar? Nada. Só queria dizer que é tão bonito. Também acho. Quando Luvan se virou, Subaizou não resistiu a limpar as lágrimas do canto dos olhos. Quando acabei de cantar, forcei um sorriso. O dia em que realmente deixares ir pode não ser especial. Pode ser apenas uma tarde, um entardecer, uma noite, um momento qualquer. Estás a andar na rua. E de repente percebes que aquelas coisas já não te lembras mais. Aquelas emoções repetitivas desapareceram sem que desses por isso. Afinal, a vida normal estava a fazer-me libertar. Quando deixei de pensar constantemente em deitar fora aquela memória, também a larguei a ela. No dormitório feminino, Luvan via o vídeo que gravou no campo de jogos, com um prazer infinito. Realmente cantou muito bem, parecia que eu estava vivendo um romance. Esse calouro é do Instituto de Informática. Ele é bem bonito. Suzizou de repente ficou surpresa. Você gravou um vídeo? Na verdade, estava gravando o calouro que dançava, mas não esperava que o calouro que cantava atrás tivesse uma voz tão linda. Acabei gravando sem querer. Me manda uma cópia, mas não manda errado. Eu quero o que está cantando, não o que dança. Luvan mal acreditou no que ouviu. A deusa de gelo estava pedindo a ela o vídeo de um homem cantando? Mas logo entendeu. Ele canta tão bem, é perfeito para ouvir nas horas de melancolia à noite. Não demorou muito. O celular de Suzizou começou a tocar minha voz cantando no campo de treino à noite. Ela conseguiu entender o significado da música. Ela também soube desse assunto pelo tio. Aquela pessoa não soube valorizar. Mas ela é diferente. Em seguida, em sua memória, apareceu um menino. No dia seguinte, no mural de declarações, apareceram muitos vídeos meus cantando. Mural. Ajuda a achar esse garoto para mim. Borre o rosto. Esse garoto canta tão bem. Alguém conhece? Pode me dar o contato? Enquanto isso, eu já estava quase torrado pelo sol. Odeio por não ter machucado a perna antes do treinamento militar. No momento em que todos estavam em posição de sentido sob o sol forte, uma garota de vestido branco de fada apareceu no campo segurando um guarda-chuva. Como uma fada descendo a terra, ela caminhou calmamente até a frente da arquibancada e sentou-se. Não é a Suzizou. A primeira beldade da Universidade Jian veio assistir ao treinamento militar? Esses calouros têm muita sorte. As pessoas ao redor comentavam. Felizmente, não havia muitos assistindo. Além disso, pela personalidade de Suzizou, ninguém ousava se aproximar dela. A companhia mais próxima dela era a 7ª companhia do Instituto de Informática. Ela ficou ali, olhando calmamente para frente, como uma fada. Ninguém ousava se aproximar. Descanso. Sentem-se. Chegou a hora do descanso.
Suzy Zou sentiu que eu parecia perceber o olhar dela, mas não demonstrei nada. Suzy Zou pensou consigo mesma, será que estou imaginando coisas? Zhao Fan se aproximou, com uma expressão de apreciação. Caramba, a beldade da Universidade Jian. É realmente linda. Quem fosse namorado dela teria acumulado sorte de 8 gerações. Eu revirei os olhos para ele. Pode ser tão contido quanto eu. Não é, irmão. Você ainda se acha contido? Como é que sinto que o olhar dela está sempre para este lado? Será que está me olhando? Zhao Fan acariciou o rosto com vaidade. Yao Xiafan. Ela gostaria de um cara magricela como você? Devia ser de um tipo como eu, que claramente faz exercícios. Dizendo isso, Yao Xiafan ergueu os ombros, mostrando os músculos. Jian Yi, por que você não está olhando? Nem para a beldade. Agora, quase todos os olhares dos garotos no campo estavam sempre se virando para Suzy Zou, mas Jian Yi conseguia resistir. Jian Yi franziu os lábios. O que há de tão bonito? Eu só gosto de Sanjiu. Nesse momento, Suzy Zou viu uma garota de rabo de cavalo, com cerca de 1,60 metros, vestindo uniforme JK. Segurando um guarda-chuva, veio até a 7ª companhia. Ela abriu o guarda-chuva e fixou o olhar em mim, que estava sentado atrás. Caminhou diretamente em minha direção. Suzy Zou, sentada na frente da arquibancada, viu essa cena sem querer. As pessoas ao redor começaram a zoar, especialmente meus 3 colegas de quarto, com uma gritaria ensurdecedora. Calouro, posso ter seu contato? A voz da garota chegou. Suzy Zou lançou um olhar. Ela me viu apontar para mim mesmo, com cara de dúvida. Alguém perguntou a Suzy Zou ao lado. Sussu, você está namorando? Suzy Zou não respondeu. Apenas olhou para mim. De repente, senti um arrepio nas costas e virei o olhar para mim mesmo. Os lábios de Suzy Zou tinham um sorriso sutil, mas para mim, aquilo era claramente um sorriso de escárnio. Desculpa, mas eu sou casado. Minha voz ecoou. A garota ficou paralisada. Casado. Zhao Fan rapidamente interveio. Não, não. Na verdade, ele tem um problema na cabeça. Ignora ele, senhora. Quero o meu WeChat. Eu também canto muito bem. A garota balançou a cabeça. Não gosto de homens muito magros. Ela disse e foi embora. Suzy ouviu o sorriso de Zhao Fan congelar, e ele caiu sobre minha perna. E ainda ouvi ele gritar de dor. Merecido. Ha ha ha. A risada de Jian Yi ecoou. Suzy Zou deu uma olhadela em mim e percebeu que minha expressão estava estranha, como se eu estivesse pensando em algo. Nesse momento, Su Baizhou se levantou das arquibancadas, com uma garrafa de água na mão. Ela foi até a 7ª companhia e me entregou a água. Como você sabia que eu não tinha água? Fiquei surpreso. É para você, disse Su Baizhou com indiferença. Peguei a água mecanicamente. Minha mente ficou em branco. Não conseguia acreditar que Su Baizhou me desse água na frente de tanta gente. A expressão dela não mudou, mas ela conseguia sentir que suas bochechas estavam levemente coradas. Era a primeira vez que ela dava água a um garoto. E ainda na frente de tantas pessoas. Obrigado, veterana. Meu coração acelerou sem controle. Depois de entregar a água, Su Baizhou foi embora direto. Voltou para as arquibancadas. Ouvi os calouros ao redor comentando. Qual é a relação desses dois? Por que a veterana mais bonita do campus deu água para ele? Su Baizhou não ligou para os comentários. Seu olhar caiu sobre mim. Viu a garrafa na minha mão. Um sorriso apareceu em seu rosto. Su Baizhou voltou ao dormitório e mal tinha se sentado. Lu Van se aproximou. Sussu, você está namorando? Perguntou Lu Van com um tom levemente insatisfeito. Su Baizhou ficou com a expressão congelada. Quem te disse isso? Que bobagem você está falando? Se não está namorando, por que anda saindo todo dia ultimamente? Agora estou como uma velha solitária. Buá buá buá, reclamou Lu Van. Su Baizhou revirou os olhos para ela. Você realmente adora imaginar coisas. O treinamento militar acabou. A verdadeira vida universitária está prestes a começar. Olhei para os colegas ao redor. Meu coração estava cheio de emoções. Su Baizhou realmente não estava namorando. Registrar casamento e namorar são duas coisas completamente diferentes. Naquele momento, eu também não estava calmo. Queria muito gritar. 2 semanas. Você sabe como foram essas 2 semanas para mim? Amanhã as aulas vão começar. Olhei para o cronograma. Fiquei arrasado. Tinha aula de matemática avançada às 8 da manhã. Isso ia acabar comigo. Jian Yi também quase desmaiou ao ver o cronograma. Ele odiava matemática. Embora meu desempenho em matemática fosse razoável, eu também não gostava muito dela. Tirar notas boas não significa gostar. Zhao Fan olhou curioso para minha tela e perguntou. O que você está fazendo? Meu bico.
Zalfan disse surpreso. Escrever romance? Que incrível! Suspirei. Incrível nada, mal estou ganhando para viver. Nesse período de treinamento militar, não tive tempo de atualizar. Os leitores já devem estar me ameaçando de morte. Acontece que nas férias de verão encontrei um bico adequado para mim, escrever web novels. Embora meu nível seja mediano, mas consigo ganhar uns 2 ou 3 mil por mês. Somando com a mesada do meu pai, dá uns 6 mil por mês. Assim posso juntar dinheiro para comprar equipamentos de jogo e ainda viajar nas férias. Além disso, eu mesmo gosto muito de ler romances. Escrever romances também é um hobby meu. Que tipo de história você escreve? Perguntou Zalfan. Sobre esportes, sobre jogos. Respondi. Amanhã não tem uma reunião de classe também. Jian Yi disse de repente. Parece que é para eleger representantes de turma. Balancei a cabeça. Não é da minha conta. Eu sou mais debochado. Ser representante dá trabalho e não traz benefício. Nem cachorro quer. Zalfan e Jian Yi também disseram que não queriam. Eu quero ser secretário da Liga Juvenil, disse Yao Xiafan sorrindo. Olhei confuso. Você vai ser secretário da Liga? Yao Xiafan riu. Eu quero muito progredir. Provocar. Secretário. Já comeu. Yao Xiafan imediatamente fingiu um tom oficial. O povo já comeu. Todos caíram na gargalhada. Um gênio nato do progresso. Esse cargo é seu, eu disse. Fiquem tranquilos. Me deem o voto de vocês. As vantagens serão grandes. Disse Yao Xiafan. Na hora da chamada, você pode responder por nós? Perguntou Jian Yi. Isso é função do monitor, respondeu Yao Xiafan. No final, Yao Xiafan conseguiu o cargo de secretário da liga. Líder, não é o grande líder. Vem cá. Assim que Yao Xiafan desceu, nós 4 começamos a provocá-lo. O tempo passou rápido. Mal tínhamos uma semana de aula e já chegou o feriado do meio do outono. Finalmente sem aula. Anxia, você vai voltar para casa? Jian Yi perguntava enquanto via o episódio mais recente. Assenti, minha família é daqui. Claro que vou voltar no meio do outono. Meus pais devem estar com saudades. Depois de dizer isso, peguei a mochila e saí do dormitório. Pai, abre a porta. Seu filho voltou. Estou na porta. Eu liguei para o meu pai. O que você está fazendo aqui? Meu pai não abriu a porta. Fiquei confuso. Vocês não sentem minha falta? Sinto sua falta. Um martelo. Não sinto sua falta. Meu pai disse e desligou. Olhei para o telefone desligado. Fiquei em silêncio. Que pai de verdade. O festival do meio do outono não é um dia de reunião? Ele não deixa o filho voltar para casa. Enquanto pensava se voltava ao dormitório, Subaizou me enviou uma localização. Seu pai mandou você ficar aqui. A mensagem de Subaizou me deixou confuso. Olhei a localização. Era um bairro muito perto da Universidade Jian. Será que meu pai comprou esta casa? Rapidamente descartei a ideia. Embora meu pai tenha algum dinheiro, comprar uma casa para mim era improvável. Devia ser um aluguel. Mas enquanto dava para morar, tudo bem. Eu já tinha dito que voltaria para casa. Se os caras do dormitório soubessem que meus pais me expulsaram, com certeza iriam zombar de mim. E ainda teria que me proteger dos ataques filosóficos de Jiang à noite. Não podia voltar ao dormitório. Escolhi ir para o bairro. Cheguei. Mandei uma mensagem para Subaizou. Prédio 12, apto 1501. Sobe você mesmo. Subaizou respondeu. Assim que cheguei na porta, antes de bater, a porta se abriu. Quando abriu, a figura deslumbrante de Subaizou apareceu diante de mim. Ela usava um pijama fino e shorts, mostrando seu corpo esbelto. Meus olhos se arregalaram. Meu olhar involuntariamente caiu sobre os ombros, pernas e pés de Jade de Subaizou. Não, tudo de Jade só vai me prejudicar. Balancei a cabeça, tentando me livrar desses pensamentos impuros. Chinelos rosa, com estampa de coelhinho. Que feminino! Olhei Subaizou trocar de chinelos. E não consegui evitar rir. Rosa é tão bonito, coelhinho tão fofo. Como você pode achar isso vulgar? Olhei para Subaizou. Ela estava tão fria quando entrou. Como agora está tão animada? Será que ela é bem diferente em particular? Olhei novamente para os chinelos de Subaizou. E vi que eram do mesmo modelo, só que azuis, com estampa de lobo mau. Será que são de casal? Minhas bochechas ficaram levemente vermelhas, como se eu fosse um coelhinho entrando na toca do lobo. Senpai, você ainda não respondeu. Por que está aqui? Subaizou deu de ombros. Já estou aqui há muito tempo. Já moro aqui há 1 ano. Você mora há 1 ano? Não é meu pai que alugou para mim? Falei surpreso. Ele comprou para você. Subaizou corrigiu. Comprou para mim? Meu pai nunca foi tão bom comigo. Fiquei surpreso.
Já tenho uma casa antes de me formar? Não dependo dos outros, só do esforço dos meus pais. Peraí, não é isso. Meu pai comprou esta casa para mim. Por que você está aqui? De repente percebi. Subaizou esboçou um sorriso sutil. Porque este é o apartamento nupcial que o papai comprou para nós. Apartamento nupcial? Fiquei atônito. Subaizou sorriu maliciosamente. Já pegamos a certidão de casamento. Meu pai não é seu pai também? Família não fala duas línguas. Só então entendi. É o apartamento nupcial que o tio Su comprou para nós dois. Vendo o sorriso vitorioso de Subaizou, engoli em seco. Como se eu tivesse caído na toca do lobo. E ainda uma bela loba. A partir de agora, você vem morar aqui nos fins de semana. Claro, pode vir durante a semana também. Subaizou disse. Por quê? Perguntei confuso. Subaizou fez uma carinha de coitada, piscando seus grandes olhos brilhantes. Você deixaria sua esposa sozinha em casa vazia? Fiquei todo bobo com essa cena. Não era só certidão falsa? Como as coisas estão indo para um lado estranho. Não, preciso recusar. Um homem Sigma nunca. Tudo bem, assenti. Olhando para os olhos grandes e suplicantes de Subaizou, não consegui dizer não. Além disso, realmente sinto algo por ela. Então vou permitir que o homem Sigma se torne um homem Sigma oriental. Meu quarto? Apontei para dentro. O apartamento era grande, 4 quartos e uma sala. Mostra que o pai de Subaizou é muito bom para ela. Subaizou ergueu uma sobrancelha. Deixe-me mostrar o nosso apartamento nupcial. Sinceramente, falando em apartamento nupcial, parece que estamos realmente casados. Mas parece que é real, já que a certidão é verdadeira. Fiquei chocado com o apartamento. Aqui, um quarto foi especialmente decorado como sala de jogos. Tem 2 computadores. Fiz isso especialmente para você. Gostou? A placa de vídeo é uma 5070. Pode ficar tranquilo com a configuração. Subaizou disse 5070 e eu não aguentei mais. Corri direto para lá e acariciei suavemente o equipamento daquele computador. Na escola, eu só usava notebooks gamers. Era basicamente um guerreiro dos notebooks, mas nunca imaginei que aqui tivesse um quarto gamer, e com equipamentos tão avançados. Eu disse animado, agora posso jogar em 2 computadores. Subaizou me deu um olhar fulminante. O outro é meu. O que você está pensando? Ela queria muito dar um chute nesse cara insensível. Ter 2 computadores não é óbvio? Cérebro de porco. Idiota, idiota. Você sabe jogar? Perguntei com desconfiança. Subaizou torceu os lábios. Posso te derrotar. De repente, meu espírito competitivo masculino surgiu. Dei um sorriso de desdém. Colega, não estou me gabando. Se você conseguir me vencer no jogo em que eu sou bom. Nessa casa, eu obedeço você. Faço tudo o que você mandar. Subaizou curvou levemente os lábios. Falou. Em seguida, estendeu o dedo mindinho. Fechou. Apesar de dizer isso, minha mão se estendeu involuntariamente. Tão macia. Essa é a mão da colega? Subaizou não conseguiu evitar ficar vermelha. Já não sei quantas vezes ela corou hoje. Fechamos o dedo mindinho. 100 anos sem mudar. Ela deu um sorriso bobo. Espera. Por que essa cena me parece familiar? Franzi a testa. Parece que já vi isso em algum lugar, mas não consigo me lembrar. Sem perceber, minha mão entrelaçou os dedos com a mão pequena de Subaizou. Ela sentiu o rosto queimar, e sua voz ficou suave. O que foi? Você gosta muito da minha mão? Reagi rapidamente e soltei. Desculpa, colega, não foi de propósito. Por que meu rosto está tão vermelho? Subaizou tocou meu rosto, muito quente. Tudo bem. Deve ser por causa do calor. Como um coelhinho assustado, corri para o banheiro lavar o rosto. Subaizou olhou para minhas costas com carinho. Esse bobinho lembrou de algo? Lavei o rosto. Respirei fundo. Só de entrelaçar os dedos com a colega, meu rosto já queimava sem controle. Essa foi a primeira vez que estive tão próximo de outra garota, também a primeira vez que segurei a mão de uma menina. Atrás de mim, ouvi o riso malicioso de Subaizou. Então você é um garoto puro e ingênuo? Expliquei. Vermelho. Que história é essa? É que estou com um pouco de calor. Teimoso. Você gosta de segurar minha mão, não é? Subaizou ergueu as sobrancelhas e olhou para minhas costas com um ar provocador. Eu virei o rosto, envergonhado. Nada disso. Subaizou se aproximou devagar e ergueu meu queixo com o dedo. Colega bobinho, você nem sabe mentir. Se gosta de segurar a mão da colega, é só dizer. Já estamos registrados. Nesse momento, meu rosto estava vermelho até o pescoço, e meus olhos não ousavam encará-la. Meu coração não parava de acelerar. Essa era a colega fria e distante da Universidade de Jianshen, a deusa de gelo?
Você quase me destruiu. O clima estava extremamente ambíguo. Subaizou curvou levemente os lábios. Ela tinha aquela sensação de quem estava seduzindo um rapaz inocente. Coleguinha coelhinho. Risadinha.